ministério de missões, e hoje nós vamos falar sobre o dom do martírio. Dentro do ministério de missões, a gente compreende minimamente, eu sempre reforço isso não é uma receita de bolo fechado, que é assim que funciona, né? Mas minimamente, ministério de missões precisa ter o dom do apostolado, ou seja, a pessoa ser enviada, palavra apóstolo, enviado, o dom de evangelista, aquela pessoa que ama as almas perdidas, que ama as pessoas, aquela pessoa que não perde a oportunidade de dizer às pessoas que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta. Tem pessoas que são assim, não perdem uma oportunidade. Você vai falar de política, ela fala de Jesus. Você vai falar de cinema, ela fala de Jesus. Você vai falar de esporte, ela fala de Jesus. É uma pessoa especial, tem um dom específico para isso. Falamos a respeito do dom de celibato, certo? Pessoas que dedicam plenamente a sua vida, e é um dom isso também, as pessoas que escolhem, às vezes essa escolha tem a ver com adversidades da vida, sim. Ela tomou a decisão depois de algumas coisas adversas, já foi casada, e de repente hoje é divorciado, ou viúva, e decidiu a partir daquele momento se entregar mais ao ministério. Ou a pessoa nem casou, ainda solteiro tomou essa decisão. E o apóstolo Paulo diz que aquele que é casado, aquele que tem família, ele tem uma dupla jornada, ele cuida da família e ele cuida das coisas do Senhor. Aquele que escolhe o celibato, cuida de maneira dedicada das coisas do Senhor, então também é um dom muito bonito, é um dom muito específico, é um dom muito importante. E hoje nós vamos falar, encerrando esse ciclo de missões, nós vamos falar sobre o dom do martírio. Falamos também sobre o dom da hospitalidade, né? O missionário é aquele que não apenas recebe, mas se permite ser recebido. Não apenas ele abre a sua casa, mas ele abre a sua vida para elevar o evangelho de Cristo. E hoje vamos falar sobre o dom do martírio. Esse é um dom que vai ficar só na teoria, a gente não vai praticá-lo, pelo menos não agora, né? Então vai ser todos os outros dons, a gente tem a oportunidade de fazer alguns testes, né? Da gente fazer alguns exercícios. O dom de martírio, nós vamos ficar na teoria e nós vamos aqui desenvolver um pouco da base bíblica. Vamos para 2 textos. Primeiro aqui o texto de Apocalipse 2, já está aí na tela, para os irmãos aqui presentes, também para os irmãos em casa. Apocalipse 2, versículo 10 e 11. E o texto vai dizer o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Olha só, é uma fala para a igreja, para que a igreja estivesse atenta, a igreja de Esmirna, também para a igreja do tempo presente. Não temas. Pô, mas está difícil, mas está dificultoso. A gente não tem respostas para o dia de amanhã, a gente não sabe se vai melhorar e coisa e tal. E Jesus está dizendo assim, não temas. Aquela mesma fala para Josué no Antigo Testamento, não temas. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, ser forte, ser corajoso, não te pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações por um período curto. Aqui no texto diz algo de 10 dias. Sê fiel até o ponto, se necessário for, ser fiel até a morte. Isso não quer dizer que todos os cristãos serão martirizados, mas se necessário for, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Veja que é uma promessa que nos livra da segunda morte. Mas a respeito da primeira morte, diz que devemos estar prontos para sofrer e, se necessário for, morrer. Nem todo cristão vai morrer martirizado, mas todo cristão precisa ser fiel até a sua morte. Então, quer nós morramos jovens, quer nós morramos adultos, quer nós morramos idosos, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Quando a gente fala de martírio, essa palavra é uma palavra muito interessante.
e ela aparece aqui no texto de Atos 1:8. Às vezes a gente associa o martírio apenas ao evento final, a morte. E nós temos muitas histórias de irmãos nossos martirizados, no passado e também no presente. Nós temos os personagens bíblicos, nós temos os personagens da história da igreja. Mas antes de morrer, antes de expirar o último fôlego de vida, a palavra martírio significa uma outra coisa. O texto vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas, me ajudem, sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha é martus, que deriva de martureu, e martureu é a palavra que dá raiz para martírio. Martus, de martureu, martírio, de martureu. O que essas palavras dizem? Nós recebemos poder para morrer, se necessário for, mas nós recebemos poder para viver uma vida de testemunho. A grande verdade é que o martírio, ele não é o ato final do cristão, mas ele é a vida do cristão. Muita gente preocupado. Será que vai chegar uma perseguição no Brasil? Eu não estou falando da pandemia, entenda bem. Eu não estou falando da pandemia. Mas tem gente que, de fato, com uma gripe fica longe da igreja. Eu não estou falando da pandemia. Mas tem cristão que qualquer dificuldade, qualquer adversidade, ele se afasta dos caminhos do Senhor. Então ele tem uma luta na sua família, no seu casamento, ele esfria. Ele tem um momento de desemprego, ele esfria. Ele está com uma dificuldade financeira, ele esfria. Ele tem um problema de doença, ele esfria. Ele tem uma discordância dentro da igreja, com um pastor ou com algum outro membro, ele esfria. E o texto vai dizer assim: olha, vocês receberam poder para isto, para serem mártires, para serem testemunhas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, sereis martus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a palavra martus no dicionário Strong, número 3144, a linha lá, significa mártir, significa testemunha. Testemunha ocular, literalmente, a pessoa que viu. Queridos, pela fé, nós não apenas vimos Cristo morrer, mas pela fé, nós vimos o Cristo ressurreto, em nome de Jesus. Nós vimos a sua glória, e nós temos visto, não apenas vimos no passado, mas temos visto. Testemunha literalmente, testemunha judicialmente, testemunha num sentido figurado. Registro, olha que coisa fantástica. A palavra martus significa registro. Aí faz sentido em Gálatas capítulo 6, quando Paulo diz assim: eu trago no meu corpo as marcas, eu trago no meu corpo o registro, eu trago no meu corpo o martírio, eu trago no meu corpo o testemunho vivo de Cristo. Porque Paulo vivia intensamente. Antes de Paulo ser martirizado, e Paulo foi decapitado, assim como João Batista, antes dele ser martirizado no final, ele viveu uma vida inteira de testemunho, uma vida inteira como mártir. Queridos, eu não sei se nós seremos chamados a morrer por Cristo. O nosso primeiro desafio é viver por Cristo. Então, antes de se preocupar, pastor, eu não sei se um dia chegar uma perseguição no Brasil, como eu me portaria. Querido, não se preocupe com a questão de, se necessário for, morrer por Cristo. A minha e a tua preocupação hoje tem que ser de viver, de ser testemunho, tanto em Jerusalém, na sua casa, como em Judéia, no seu local de trabalho, de estudo, em Samaria, nos teus demais relacionamentos, e se necessário for, até os confins da terra. Passa mais um aí para a gente. Algumas características que a gente pode destacar
a partir da palavra martureu, a partir da palavra testemunha. O mártir é aquele que é fiel. Apocalipse 2:10, ser fiel até, se necessário for, entregar a sua vida finalmente a Cristo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Uma segunda questão é a coragem. E a gente vai ver os exemplos dos mártires, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, era gente corajosa. É João Batista com o dedo em riste, com o dedo na cara do rei Herodes, dizendo assim: rei, você é um cabra safado. Tem a Bíblia na linguagem de ontem, na linguagem de hoje, tem a Bíblia na linguagem nordestina, né? Cabra safado. Seria o que João Batista. E como João Batista estava numa região meio desértica, né? Ele seria muito bem aí um brasileiro alagoano, paraibano, pernambucano. E João Batista, com o dedo em riste, ele acusa os pecados do rei. Ele denuncia os pecados dos soldados, dos coletores de impostos. E quando ele diz que o rei era pilantra, ele perde a cabeça por conta disso. Então você precisa de fidelidade, você precisa de coragem, testemunho. Ninguém vai atrás de fazer calar um crente que não tem testemunho. Quem que vai perder tempo com um crente ruim? Quem que vai perder tempo? Talvez, quando a gente fala da ausência de dificuldade, ausência de perseguição, a gente estava hoje, inclusive, aguardando alguma nova orientação aí do governo do Estado a respeito desse momento trágico, desse momento terrível da pandemia, e existia uma possibilidade houve um pedido, né, do Ministério Público para fechar as igrejas. A gente entende, nós como cristãos entendemos, por isso que a gente mudou uma série de protocolos nossos, para a gente ter a possibilidade de levar esperança para as pessoas, inclusive no culto presencial. Mas se as igrejas fossem fechadas, isso não seria perseguição religiosa. Não tem nada a ver com perseguição religiosa. É um momento de pandemia, a gente entenderia isso e não teria problema nenhum. Agora, por que a igreja brasileira não é perseguida? Essa é uma pergunta que a gente devia fazer. Por que há tanta facilidade no evangelho aqui? Por que tem uma igreja em cada rua, uma igreja em cada esquina? Por que a internet é livre para a gente pregar, cantar, ministrar, orar? Por que as igrejas no Brasil estão sempre cheias e lotadas antes da pandemia? Por que as igrejas estão nas grandes avenidas, nos melhores canais da televisão? Por que não há perseguição? Talvez porque o nosso testemunho não esteja confrontando. Talvez a questão da perseguição é porque o inimigo não está nem perdendo muito tempo com a gente. Talvez o nosso testemunho nem inspire uma perseguição. E a gente deveria se questionar por que outros irmãos nossos sofrem em determinados países do mundo. E você vai ver daqui a pouco os números da perseguição. E aí você vai dizer: meu Deus do céu, o que acontece com os meus irmãos mundo afora? Mas a nossa primeira e grande preocupação é sermos testemunhas. Então tem a ver com fidelidade, tem a ver com coragem, tem a ver com testemunho, tem a ver com voluntariado. Porque o martírio não é obrigatório, assim como o celibato. O martírio, ele é um dom de Deus e ele é dado para alguns em específico. Vamos avançar. Por que voluntariado? O próprio Jesus foi voluntário. O nosso grande mártir, aquele que se entregou, a grande testemunha. Jesus é a grande testemunha para o mundo físico e para o mundo espiritual. Quando Jesus foi erguido da terra, quando ele foi levantado na cruz, ele testemunhou para o presente, para o passado e para o futuro. Ele testemunhou para os seres humanos e para os seres espirituais. Ele derrotou o pecado, o mal. Ele derrotou na cruz. Ele envergonhou o diabo e seus anjos. Ele foi uma grande testemunha. E Jesus diz: ninguém tira a minha vida. Ninguém tira. Eu a dou livremente. Eu a dou livremente. E Tito vai dizer o seguinte: o qual a si mesmo se deu. Jesus declara que se deu, Tito confirma isso.
o qual a si mesmo se deu por nós. A fim, tem um motivo, a fim de quê? Tem um para quê? Tem um objetivo. A fim de remir-nos de toda iniquidade. O único martírio que serve para a remissão de pecados é o de Jesus. Não existe nenhum sacrifício que você faça para remissão de pecados. Ah, eu pequei, eu vou me autoflagelar. Eu pequei, eu vou carregar uma tora, uma cruz e vou até Aparecida, até Meca, até Jerusalém, até a igreja. Não existe isso. É perda de tempo. Perda de tempo. Por quê? Nenhum sacrifício é aceito. Porque nenhum sacrifício é puro, a não ser o sacrifício de Cristo. Quem está se sacrificando para ser salvo, quem está se sacrificando para perdão de pecados, está perdendo tempo. Você está se machucando à toa, você está se cansando à toa, porque o teu sacrifício não serve, nem o teu nem o meu. O único sacrifício para a salvação é de Cristo Jesus. Amém? E qual é o nosso papel? De crer. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso, um povo de boas obras. Queridos, mais uma vez, nem todo cristão vai ser chamado à morte, nem todo cristão vai finalizar a sua vida numa cruz, numa forca, numa fogueira, num riacho, num rio. Nem todos os cristãos serão chamados para isso. Mas a grande verdade é que a nossa vida é uma espécie de martírio contínuo. A nossa vida é uma espécie de morte contínua. A nossa vida é uma vida de negação. A gente nega os valores pecaminosos desse corpo caído, dessa natureza maligna. E isso é um ato de morte constante. Paulo vai dizer assim, olha, não que eu já tenha alcançado, eu não cheguei lá. Em outro momento, Paulo vai dizer assim, olha, eu esmurro meu corpo. Eu estou constantemente lutando, porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, tantas vezes eu faço. Então eu preciso matar essa natureza ruim. De certa forma, o cristão vive num martírio constante, porque ele está constantemente matando o velho homem, matando a velha natureza, negando a si mesmo. E quem não está nessa luta, possivelmente já perdeu a luta. Quem não está nessa luta não é porque venceu. Quem não está nessa luta é porque perdeu. Quem morreu não está lutando mais. Quem morreu, venceu. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, ao vencedor. Olha que coisa tremenda. Ao vencedor, dar-lhe-ei coisas, dar-lhe-ei o direito de sentar e governar comigo, dar-lhe-ei um novo nome. São vários itens que o vencedor recebe ali em Apocalipse. Mas é um perfil do cristão. E Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que é se negar? É se matar. É matar o eu. É matar o egoísmo. É matar a soberba. É matar a vaidade. E dia a dia, essa versão de Lucas é melhor do que a de Mateus, por exemplo. Porque Mateus aparece assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Parece que é uma vez só. Lucas foi bem mais cirúrgico. Afinal de contas, ele era médico, né? Ele foi bem mais cirúrgico. Ele diz assim, tome a sua cruz dia a dia. E aí Paulo complementa. Quando Paulo vai dizer assim, por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Dia a dia a gente toma a nossa cruz, dia a dia nós somos apresentados à morte. Se não a morte final, e nessa época de pandemia, talvez esse texto ainda tenha mais sentido, porque a gente se sente mais perto, infelizmente ou felizmente, da morte. A gente se sente, você não pode ter uma dor de cabeça que você já fica meio preocupado. Você não pode dar um espirro que você já fica meio preocupado. Tem uns irmãos aqui na igreja que tem rinite, a gente sai repreendendo os irmãos. Ana Paula, né? Tem uns irmãos aqui que tem rinite, deu 2 tosses, a gente faz o sinal da cruz e manda para longe, né? Não quer dizer que ela esteja com Covid. Ana, rinite é doença de gente chique. A gente que é pobre não pode ter essas coisas, filho. Fala aí, Rafa, o esquema é outro, filho. Renite, tendinite, sinusite, tudo que é ite aí, não dá.
Mas nós somos apresentados à morte todo dia, porque quem de nós garante que estaremos vivos amanhã? Mas eu estou sem nenhum sintoma da Covid. Mas quem disse que você vai cumprir o teu chamado com a Covid? Fica frio, querido, tem vários outros tipos de morte, não é só a Covid que mata, não. Mas nós precisamos estar prontos, ser fiel até o ponto de morrer, até se necessário morrer. Nós seremos fiéis até a nossa morte. E aqui Jesus fala da cruz que é diária, Paulo fala que dia a dia somos apresentados como ovelhas para o matadouro. Alguns exemplos de mártires no Antigo Testamento. Apesar da gente entender que o martírio, ele tem a ver com a morte honrosa de um testemunho de alguém que está testemunhando de Cristo, no Antigo Testamento não existia a figura do Cristo, mas nós temos, irmãos queridos, nós temos os mártires do Antigo Testamento, que ou morreram literalmente, ou morreram figurativamente, e que nos permite enxergar o dom de martírio na vida deles. Abel morreu como um adorador. A última coisa que Abel fez na vida foi adorar o Senhor. Coisa fantástica, né? Abel adorou o Senhor, a adoração de Abel foi recebida, foi aceita, e depois Abel foi assassinado. Pelo que Abel morreu? Foi por inveja de Caim, sim, mas foi por causa da sua adoração. O testemunho de Abel fala até hoje. Jesus cita Abel. Jesus cita o sangue de Abel. Então Abel foi o primeiro mártir que morreu por causa da verdadeira adoração. Isaac, que tem uma figura, Isaac não morre, mas ele estava disponível, porque seu pai tinha mais de 100 e poucos anos. Isaac era um jovem que poderia muito bem ter fugido, ter dado um perdido em Abraão. Isaac foi obediente ao ponto de figurativamente ter morrido. Jonatas, fantástico. Jonas morre, ele mata a sua herança. Qual era a herança de Jonatas? Jonas era filho de Saul, a herança de Jonatas era o reinado. E Jonatas entrega o reinado a Davi e diz assim: Deus escolheu você, e não meu pai, e nem a mim. Porque se Deus não escolheu meu pai, eu não sou herdeiro do trono. Jonatas mata o seu orgulho, Jonatas mata a sua vaidade, Jonatas mata a sua herança, em prol de uma amizade cristã, em prol do reino de Davi. O que dizer de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que figurativamente também morreram, porque foram reverentes e fiéis. E eles estavam disponíveis, porque Nabucodonosor faz um desafio: eu quero saber qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. O que Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam? Estou nem aí para você, Nabucodonosor. Se Deus vai livrar ou não, eu não sei. Eu sei que Ele pode. Se Ele vai fazer hoje, eu não sei. Eu sei que Ele pode. Mas nós não vamos nos curvar aos seus deuses. E figurativamente, aqueles 3 jovens também morreram, que é a mesma situação de Daniel. Se Abel foi levado à morte por ser adorador, Daniel foi levado à morte por ser intercessor. Se você lembra da história, você vai se recordar que os adversários, os inimigos, os opositores, os invejosos da carreira de Daniel perseguiram ele porque ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Tem gente que não está na igreja, não está orando nem 3 vezes ao ano. Daniel orava 3 vezes ao dia. E por conta disso ele também foi martirizado, porque ele foi lançado para morrer na cova dos leões. E aí os leões, tudo feliz, né? Dentro da cova, os leões ali não eram bem alimentados, eles ficavam ali sendo instigados constantemente, como animais muito raivosos, para quando alguém fosse ali lançado, fosse rapidamente estraçalhado. Aí abriram lá, sei lá, se era que tipo de tampa, uma pedra, abriram ali a cova dos leões, os leões viram aquela fecho de luz e falaram: é hoje, nós vamos passar bem, né? Vira alguém assim do tamanho do tamanho do Cauê, né? Vira assim mais fortinho, né? O Alan também está mais fortinho, né? O Rafa vira ali e fala: hoje eu vou me dar bem, hoje eu vou comer
carne de primeira, picanha, maminha, alcatra. O que mais, Julião? Coraçãozinho e tal. Aí quando lança Daniel na cova, o anjo fala, sem chance. Aí os leões olharam para o anjo e falaram, fala sério, a gente está esperando há tanto tempo, chegou aí, e o anjo vai dizer, não, nesse aqui vocês não tocam. Então, querido Daniel, Abel, Isaac e Jonas são tipos. Abel foi martirizado mesmo, né? Mas Isaac, Jonatas, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel são tipos de mártires do Antigo Testamento. Mais uma vez, nós também estamos num processo de martírio contínuo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós para serem martureus, para serem mártires, para serem testemunhas. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos constantemente matar o velho homem. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, deixa eu ver se eu me acho aqui, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Essa linguagem de despojar, essa linguagem de se despir, é uma linguagem também que tem a ver com morte. E isso fica muito claro na sequência, que se corrompe segundo as concupiscências, ou seja, que vai morrendo, que está se corrompendo, que está se decompondo, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Um velho homem que se corrompe e morre, um novo homem que é vivificado pelo Espírito, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então nós precisamos buscar a verdade. Precisamos negar, precisamos matar, precisamos nos despir do velho homem. E precisamos dia a dia renascer em Cristo Jesus. Vamos ver alguns exemplos do Novo Testamento? No Novo Testamento a gente tem João Batista. João Batista morre por quê? Porque estava pregando a palavra de Deus. Nós temos Jesus. Jesus morreu por causa da inveja dos fariseus. Jesus morreu por causa dos romanos. Não, querido, Jesus morreu por minha causa e por sua. Se não tivesse judeu, não tivesse um romano, Jesus teria morrido do mesmo jeito. Jesus morreu porque foi traído por Judas. Se Judas não fizesse nada, Jesus se entregava. Porque ele já tinha dito muitas vezes, é necessário que o Filho do Homem seja entregue e padeça muitas coisas nas mãos dos ímpios, nas mãos dos gentios, morra e ao terceiro dia ressuscite. Ele falou isso muitas vezes. Não tem essa história de Judas, não tem judeus, não tem romanos. Jesus morreu por minha causa. Jesus morreu por sua causa. Então a morte de Jesus, o motivo principal é a nossa salvação. João Batista é decapitado. A sua cabeça é apresentada numa bandeja por Salomé a Herodes. Tiago, o irmão de João, é passado ao fio da espada. Tiago é cortado ao meio. Pedro é crucificado de ponta cabeça. Quando vão crucificar Pedro, Pedro fala assim, eu não posso morrer do mesmo jeito que o meu Senhor. Eu não estou com medo de morrer, eu só não quero morrer igual Jesus. Faço qualquer negócio, aí inverteram. E aí crucificaram ele de ponta cabeça. Paulo foi decapitado. E cada um dos discípulos daquela primeira geração, até o 312 depois de Cristo, durante 300 anos, cerca de 5 milhões de cristãos morreram. Você consegue imaginar o que é isso? 5 milhões de cristãos? Deve ser maior, 5 milhões deve ser a população do Uruguai inteira. 5 milhões é metade da população da cidade de São Paulo. 5 milhões deve ser a população de Portugal inteira, de países menores. 5 milhões de cristãos morreram só nos primeiros 300 anos. Na loucura de Nero que ateia fogo em Roma e culpa os cristãos, mais uma quantidade enorme. Tem uma tradição que diz que 10 mil cristãos foram pendurados em cruzes. 10 mil numa tacada só. Queridos, pessoas que antes de morrerem, viveram para Cristo Jesus.
Não se preocupe em morrer por Cristo, se preocupe em viver para Cristo Jesus. Agora, para a gente ir caminhando aí para o final, e falar propriamente dito do dom, a gente entender um pouquinho o dom, a história de Estevão, que é o primeiro mártir pós-Jesus, né? Se a gente considerar João Batista como um personagem da transição do Antigo para o Novo Testamento, Estevão é o primeiro mártir do Novo Testamento. Pelo menos é o primeiro registrado. E tem algumas características aqui na história de Estevão que eu queria te chamar a atenção. O texto de Atos 7 é um texto longo, tem 60 versículos, e é Estevão dando um relato desde a criação, basicamente, apresentando Jesus como Senhor e dono da história. E aqui é o final. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou no céu, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Estevão estava vivo, Estevão estava em carne e osso, e Estevão viu o céu aberto. Estevão viu a glória de Deus e viu Jesus, que estava à direita de Deus Pai. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E Estevão está falando, Estevão está encantado, Estevão está vendo algo que ninguém mais está vendo. O pessoal começou a gritar, ranger dente, rasgar roupa e dizer: mata esse homem não é digno de viver. O que ele fala é blasfêmia, mata ele. Estevão não está ouvindo mais nada. Ele está vendo e ouvindo a voz do Senhor. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que adiante vai se tornar o grande apóstolo Paulo. E apedrejavam, ato contínuo, apedrejavam Estevão. Apedrejamento não é tacar pedrinha não, era tijolada, era pedra, pedregulho mesmo. Apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor Jesus, eu estou indo. Senhor Jesus, me chama. Senhor Jesus, me puxa, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Uma fala aqui mais poética. Com essas falas, Estevão morreu. O que a gente entende do martírio? Como é que alguns irmãos passam por determinadas coisas e não blasfemam? Como é que o camarada consegue estar dentro de uma fogueira, o fogo queimando de baixo para cima, queimando as pernas, subindo, queimando a genitália dele, queimando o peitoral, e enquanto ele tem algum fôlego de vida, ele não fala palavrão, ele não xinga, ele não murmura? Como é que consegue um negócio desse? Tem uma história que é registrada, um personagem chamado John Hus, virada do século XV para o século XVI, vem um pouquinho antes de Lutero, chamado pré-reformador. E John Hus, na região leste da Europa, na região da Bavária, que já foi Tchecoslováquia, ele naquela região, ele era um monge, e ele tem uma experiência com a palavra de Deus e começa a pregar itens que vão contra a igreja romana, a igreja dominante. E aí John Hus passa a ser proibido de pregar na paróquia dele. Depois ele passa a ser proibido de pregar na faculdade onde ele lecionava. E cada vez que proíbe ele pregar em um lugar, ele vai para outro, até que proíbem ele de pregar completamente, mas ele continua pregando, porque nós obedecemos todas as leis dos homens, menos aquelas que confrontam as leis espirituais. E John Hus tinha muito certo. Ele tinha que testemunhar. E aí quando John Hus é preso, ele é levado à fogueira, e enquanto ele estava queimando, ele canta um salmo. E ele canta um salmo até o fogo consumi-lo, e já não mais ele existir. Como ele consegue um negócio desse? E por causa de John Hus, a tradição de matar os pregadores mudou. Antes de colocar os pregadores na fogueira, começaram a cortar a língua dos caras antes, porque nem queimando eles paravam de
testemunhar. Eles eram mártires antes do martírio. Como? Estevão consegue orar tomando pedrada. Como ele consegue se ajoelhar sendo martirizado? Queridos, o testemunho fiel, ousado e amoroso de Estevão, ele acontece porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Isso está registrado lá em Atos 6. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda, parece. E como aqui é teoria, a gente não vai fazer na prática, a gente vai ter que ficar com a teoria. Parece que aqueles que estão sendo martirizados, eles recebem um dom tão especial, que momentos antes dessa dor maior, insuportável da morte, eles desligam do mundo dos homens. Porque a partir do momento que Estevão vê a Cristo, ele não vê mais a maldade, ele não vê mais o ódio, ele não vê mais os seus opositores como opositores. A partir do momento que ouve-se a palavra de Deus, já não ouve mais os gritos, já não ouve mais a violência, e uns começam a louvar, outros a adorar, outros a interceder, e Estevão, além de tudo, está perdoando os seus adversários. Dá a entender que naqueles instantes finais, apesar de estar em vida humana, a transição entre humano e espiritual, de alguma forma, desconectou Estevão deste mundo. E aquela dor da carne já não fazia mais diferença, porque ele estava vendo algo fantástico, ele estava vendo algo sobrenatural, ele estava vendo a Cristo Jesus. Talvez uma ilustração cabível, né? Seria a gente fazer a comparação das mulheres, da chamada dor de parto, porque tem uma dor absurdamente intensa, mas quando houve aquele primeiro choro da criança, aquela dor se transforma num ato de alegria. Talvez seja algo parecido com os mártires, que têm uma dor intensa, mas quando contemplam a glória de Cristo, mesmo em carne, aquilo é desligado. Ah, mas ele está sofrendo ainda, tá, mas aquilo que ele está recebendo é tão maior do que ele está sofrendo, que já não faz mais diferença. Já não faz mais diferença. E nós vemos isso de maneira muito clara na vida de Estevão. Queridos, há uma grande diferença entre quem vê o Cristo ressurreto. Há uma grande diferença. Ezequias, o rei Ezequias, foi um homem fantástico. Fez uma grande reforma cultística, uma grande reforma sacerdotal, uma grande reforma ao culto santo e verdadeiro. Só que quando Deus chegou para ele, inclusive domingo eu vou pregar sobre esse texto, quando Deus chegou para ele, Ezequias, vamos embora? Acabou o teu horário, Ezequias. Fechou a conta. O que Ezequias fez? Chora. E fica desesperado, porque Ezequias não queria morrer. Em contrapartida, quando Deus chama Paulo, Paulo fala assim, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Um pouco antes de Paulo morrer, ele vai dizer assim, olha, eu estou em dúvida, eu não sei o quê, eu não sei se eu vou, se eu fico. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas eu ainda tenho algumas coisas para fazer nessa igreja. Paulo não chora, Estevão não chora, Ezequias chorou. Qual a grande diferença entre Ezequias e Paulo e Estevão? Não é a fé. A grande diferença entre Ezequias, Paulo e Estevão é que Paulo viu Cristo ressurreto. E Estevão viu Cristo ressurreto. E nós precisamos ver o Cristo ressurreto. Essa é a grande diferença. Talvez, aqueles que sofram o martírio, no momento final daquela dor intensa, alguma coisa seja desligado na terra e seja ligado na eternidade, que permita eles suportarem as dores finais, sem negar, sem blasfemar. Talvez, a gente só vai descobrir isso quem passar pelo martírio, ou quando chegarmos na eternidade. Algumas informações, e depois se os irmãos tiverem perguntas, pode fazer.
Se quiser a gente fazer algum teste e tal, a gente tem aqui o Cauê disponível, tem o Alan, tem o Rafa, a gente pode fazer alguns testes aqui de martírio com esses irmãos. Esses dados estão aí dentro do site de Portas Abertas. Portas Abertas é um site missionário e, ao mesmo tempo, jornalista investigativo, porque ele escolhe informações que não são tão abertas, porque a maioria dos países que perseguem os cristãos são países fechados. Em 2020, cerca de 340 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo. 540 milhões é uma população do Brasil e meia. O Brasil tem cerca de 210, 215 milhões. Um Brasil e meio foi perseguido. Não mortos, perseguidos. De alguma forma, tiveram as suas vidas pioradas, dificultadas. Em alguns países, aquele que é cristão não tem acesso aos serviços públicos, não tem hospital público, não tem escola pública, ele não tem acesso. Em alguns países, os cristãos pagam impostos diferentes, muito mais altos do que os não cristãos. Em alguns países, os cristãos não têm acesso a determinadas coisas comerciais, não pode comprar e vender, não tem acesso à posse. Em alguns países não tem acesso ao culto, não podem cultuar de jeito nenhum. Em alguns países, os cristãos não têm acesso à Bíblia, não pode ler a Bíblia, não pode carregar a Bíblia, não pode ter a Bíblia em casa. Alguns aqui no Brasil já estão treinando, para a perseguição, porque apesar de ser livre, o infeliz não anda com a Bíblia, não lê a Bíblia. Então ele está treinando para ser perseguido, porque ele já não tem apreço nenhum pela Bíblia. 240, em 2019 foram 260, houve um aumento na ordem aí de 60%. Gente que passa por violência extrema e diária. Extrema e diária. A qualquer momento a casa é invadida, aí as mulheres são violentadas, se elas forem denunciar nas delegacias, os homens, os soldados vão rir, porque as cristãs é para isso mesmo, é para ser abusada pelos homens daqueles países. Quando a gente pensa em 340 milhões de cristãos sendo perseguidos, representa um cristão para cada 6 que tem na África. De cada 6 crentes na África, um sofre. A cada 5, 2 na Ásia. E eu não tenho dúvidas, eu não tenho dados, Portas Abertas ainda não colocou nada nesse respeito, mas pelo que a gente conhece da maldade do ser humano, eu não tenho dúvida que muitos cristãos foram mortos em 2020 e colocaram na conta da Covid. Eu não tenho dúvida que aproveitaram para passar o rodo na crentaiada aí, país afora. Olha, não sei quantos milhares morreram por Covid. Aproveitaram e colocaram a crentaiada na conta. Passa mais uma aí. Esse é o mapa que você encontra lá no site de Missões Portas Abertas. Os países mais vermelhos são aqueles onde a perseguição é mais intensa, é mais densa, é pior. Ali você tem, no Oriente Médio, o Irã, o Paquistão, lá embaixo aquele pontinho vermelho lá, mais no lado direito, no lado leste, você tem a Coreia do Norte, na parte central aqui da África você tem o Congo, na parte litoral ali também à direita da África você tem países como Eritreia, Somália, entre o laranjinha e o vermelho, Eritreia, Somália, Moçambique, são locais de perseguição do povo de Deus. Aqui na nossa região, a Venezuela e o México. A Venezuela não, a Colômbia, Ali é a Colômbia. A Colômbia e o México, com perseguição aos cristãos. Não necessariamente a perseguição seja do país. Às vezes não é uma lei, mas o governo fecha os olhos, faz de conta que não está acontecendo nada, tem grupo terrorista. Os irmãos lembram da época do Estado Islâmico, que sumiu, mas não sumiu, que está por aí, continua fazendo coisas terríveis. O Boko Haram ali na Nigéria também, falei do Congo, mas a Nigéria também, um nível de perseguição altíssima. Invade as escolas,
roubam as meninas, 200, 300 meninas, ninguém fala nada. O governo se finge literalmente de cego. Queridos, eu não sei se nós passaremos por perseguição no Brasil. A grande verdade é que a gente não ora por perseguição. A gente quer que o Evangelho cresça, que o Evangelho propague. Mas, historicamente, as igrejas que produzem um aroma mais suave, que produzem um perfume mais marcante na humanidade, são aquelas que são espremidas. É uma pena isso. Não precisaríamos passar por determinadas coisas. Se nós fôssemos fiéis em vida, não precisaríamos ser fiéis na morte. Mas o texto bíblico sugere que tem um número específico de mártires. E o texto bíblico de Apocalipse, quando abre ali o 5º selo, diz o seguinte: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Onde estão os mártires? Quem morreu martirizado, quem morreu dando testemunho, onde estão? Estão debaixo da presença de Deus, estão debaixo do altar do Senhor. Morreram por causa da palavra e do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, os mártires estavam clamando. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda mais um pouco, curtissem ali a presença de Deus por mais um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então parece que tem um número específico de crentes que vão ser mortos e martirizados. Mais uma vez, a gente não ora, não busca a perseguição. Mas quando ela vier, e se vier ao Brasil, isso não é motivo para que temamos. Na verdade, isso é uma bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Glória a Deus.